Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar assento, irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus nessa noite de estar eu e minha esposa aqui com os irmãos. Mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu nome. Agradeço a Deus pela vida do bispo, da bispa Terezinha. Que Deus abençoe, obrigado. É sempre uma alegria, irmãos, poder estar com os irmãos. Nós temos um carinho muito especial por esse ministério, por esses irmãos. Glória a Deus. Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler do verso 12 ao verso 19. Está escrito: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nesta ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elã, lutando contra os filisteus. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar aqui com a igreja algumas características, importância que eu encontro na vida de Davi e algo importante que trazia grandes vitórias para Davi. Nós sabemos que nós, a igreja do Senhor, nós vivemos em constantes batalhas. Eu ouvi o pastor falando aqui sobre a oração, e é fundamental nas nossas vidas. E a nossa batalha, ela não cessa, irmãos. Só estaremos livres das batalhas quando chegarmos no céu. Enquanto a igreja estiver aqui, nós estaremos sempre batalhando, lutando. E existem alguns princípios para isso. Porque Deus, Ele nos escolheu e Ele, a qualquer momento, Ele vai exigir de nós que nós estejamos diante de algum enfrentamento. Mas para isso, se faz necessário nós estarmos preparados para esses enfrentamentos. E Davi, ele era menino na ocasião, parecia um jovem inexperiente, um jovem que não tinha condição nenhuma, haja vista que o texto diz que ele não fazia parte do exército de Saul. Ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Até pelo porte físico, eu acredito que não seria possível ele integrar o exército de Saul. Então ele tinha outra responsabilidade. E quem olhasse Davi apacentando ovelha, nunca podia imaginar que aquele jovem poderia vencer uma guerra. Quem olhasse para Davi, poderia achar que ele podia fazer tudo. Tanto que o seu pai, uma das funções de Davi era como office boy. Você não vê o pai de Davi falando: olha, vai lá
E se seus irmãos precisarem de ajuda, ajude ele. Você não ouviu o pai falando isso? Ele falou, me pega a notícia e volta. Falando assim, olha, você é menino. Então nem chegue muito perto. Você vê como é que tá, dá uma olhada e volta embora. Mas Deus, desde a eternidade, já sabia quem era Davi. E no capítulo 16, no verso 1, quando Samuel está orando, ai, coitado de Saul, sabe, Samuel se lamentando com pena, Deus falou, eu já tenho um rei. Eu já escolhi um rei. Desce, vai lá em Jessé, você conhece a história. Quando Samuel chega lá, e ele olha todos aqueles homens, e Deus fala, não é nenhum desses. Aí mandaram buscar Davi. Quando Davi chega, eu acredito que quando Samuel olha, fala assim, eu acho que Deus está enganado. Eu acho que eu vim na casa errada. Porque não é possível, olhando para Saul e olhando para esse menino, que Deus vai querer isso. Mas é tão bom a gente ser subestimado, né, irmãos? É que as pessoas esquecem que quem está por trás é Deus. E aqui eu quero falar alguns ingredientes que tinha na vida de Davi que fez toda a diferença. Primeiro, a obediência. Irmão, sabe o que me chama a atenção aqui? É que nesse texto que eu li no capítulo 17, Davi já era rei. Ele não tinha assumido o trono, mas ele já tinha recebido a unção que Deus mandou. Então o que nós imaginamos? Deus mandou o profeta ir na casa dele, derramou o azeite sobre a cabeça dele e falou, a partir de hoje você é o rei de Israel. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Ponto. Qual é a ótica humana? Pai, a partir de hoje não sou mais menino de recado. A partir de hoje não vou mais para pasto. Agora o Senhor tem que providenciar roupas para mim, que agora eu sou rei. Mas na casa de Davi não mudou nada. Na vida de Davi aparentemente não mudou nada. Davi continuou obedecendo seus pais. Não existe unção maior do que a obediência. Pode ser ungida rei, pode ser ungida sacerdote, pode ser ungida profeta. O Antigo Testamento está cheio de histórias de homens ungidos e consagrados e por falta da obediência perderam a unção, perderam o trono, perderam o reinado, perderam posição. Então sabe qual a maior qualidade aqui na vida de Davi? Obediência. A gente está nesse estado, o mundo, a nossa vida está nesse estado por causa da desobediência. Se Adão não tivesse desobedecido, você acha que havia necessidade de estar numa igreja? De Cristo ter vindo para salvar a humanidade? Não. Nós estaríamos gozando de uma presença de Deus real, porque hoje nós sentimos uma fagulha da presença do Senhor, porque o homem não suporta a presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que na viração do dia, Deus descia para falar com Adão. Olha que coisa tremenda. Ele simplesmente perde isso e por causa dele perdemos por causa da desobediência. Então, irmãos, a obediência, ela traz benefício para a nossa vida incalculável. Davi, a história de Davi começa a mudar por causa da obediência. Davi era para ser um personagem comum e ninguém nem fala dele. Mas ele resolveu obedecer o seu pai. Ele resolveu continuar fazendo o que ele fazia. Irmãos, não precisa inventar moda. Continua fazendo. Não muda nada. Detalhe, tá? Davi fazia antes da unção, tá? Porque tem gente que só quer fazer depois da unção. Faça antes. Trabalhe antes. Quando Deus te ungir, continue fazendo. Não muda nada. Quem vai dar direção para o que deve ser feito é Deus. Eu fui consagrado a pastor. Eu não nasceu outra perna em mim.
Não nasceu outro braço. Agora eu sou diferente. Não, agora eu tenho mais responsabilidade para obedecer. No livro de Josué, capítulo 1, quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso e esforça-te, o original quer dizer disposição para obedecer a minha ordem. Porque a unção não dá o direito de desobedecer pai, mãe e Deus. Não tem como. A tua unção, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que para Deus a gente cresce para baixo. Quanto mais unção, menor você é. Quanto mais unção, mais baixo você desce. Porque nós fomos chamados para servir. E Davi, o pai de Davi, chega e fala assim: Davi, vem aqui. Como se nada tivesse acontecido. Você já prestou atenção? Que Samuel chega lá e fala assim: a partir de hoje você é o novo rei de Israel. Você sabe o que é isso, irmãos? Aí o pai dele falou: beleza. Tomaram um cafezinho. Samuel foi embora. O pai dele falou: vem aqui. Pois não. Pega um cesto de pão, pega queijo e vai lá no campo de batalha lá levar pão para os seus irmãos. Você escuta Davi retruncando com o pai? Não tem serviço pequeno ou serviço grande. Não tem isso. Não, mas agora eu sou rei, vou servir pão? Jura? Não, mas agora eu sou rei, pai. Mas eu sou seu pai. Não esqueça de onde nós saímos. Não esqueça quem éramos nós antigamente. Quem éramos nós, irmãos, antes da unção? Quem éramos nós, irmãos, antes da graça do Senhor na nossa vida? Quem éramos nós, irmãos, antes da presença do Senhor sobre nós? Quem éramos nós, irmãos, antes do dom que Deus dispensou sobre nós? Quem éramos nós, irmãos? Nós temos que nos fazer lembrar sempre quem éramos nós. O Senhor é soberano sobre nossas vidas, irmãos. Devemos sempre reconhecer que sem Ele, está escrito em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, mas tem pessoas que se atrevem ainda a querer achar que é alguma coisa sem Deus. Saul caiu nesse erro. A Bíblia vai dizer que Deus cooperava com Saul, que Saul venceu várias batalhas. Aí Saul começou a ficar importante, ter experiência, a ponto dele falar: não preciso mais consultar a Deus. Eu não preciso mais das orientações, das estratégias de Deus. Eu sei como trabalhar. Aí Deus fala assim: eu vou ver se ele sabe trabalhar mesmo. Dá uma ordem para ele, vai em tal lugar e mata todo mundo. Aí ele fala assim: não é assim também. Porque sabe qual é o problema de Saul? Sabe um dos problemas que Saul tinha? Ele tinha o hábito de fazer amizade, parceria com o inimigo. Segundo Flávio Joséfo diz que as armas de guerra de Israel, quem preparava eram os inimigos. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz é quebrar esse pacto. Irmãos, ou nós servimos a Deus ou servimos a Deus. Nós não fazemos pacto com o inimigo, não tem parceria com o inimigo. E tem pessoas... Ele é crente, tem a unção de Deus, mas ele tem pena de cortar alianças com o inimigo, porque ele tem vantagens. Não, esses bois, imagina, é um crime matar esses bois. Não, eu preservei somente o rei. Deus mandou manter a espada em todo mundo. Quem é que está faltando matar na nossa vida? Quem são ainda os animais, os bois? Porque boi representa força, representa a natureza humana. Quem é que precisa morrer? Deus já mandou matar e você está deixando vivo. Não esqueça que isso foi o tiro de misericórdia para Saul perder o trono. Perder um trono por causa de boi? Não vale a pena, irmãos.
Deus não brinca. E eu provo na Bíblia como Deus experimenta o homem para saber se ele é obediente. Livro de Gênesis capítulo 22. Deus aparece para Abraão e diz: pega o teu filho. Deus fala 2 ou 3 vezes: o teu único filho, o filho que tu ama, para ele não se confundir e querer matar Ismael. Faz de conta que foi Ismael, vou meter a faca em Ismael. Não, eu quero Isaac. O que tu ama, o único filho, é ele que eu quero. A Bíblia diz que de madrugada ele levanta, pega o filho com os empregados e vai. Amarra, pega a faca de pedra, o cutelo, amola e olha para o filho. Quando ele levanta a mão para matar, o anjo brada do céu. O anjo veio virado no raio, irmão. Porque eu acho que Deus falou: esse velho tá doido, ele vai meter a faca no filho. Corre lá. Aí o anjo veio: não faça isso. Deus providenciou o cordeiro para si. Faça a sua parte. Vá até o final. Deus vai chegar antes de você descer a faca. Mas Deus quer saber se você vai obedecer até as últimas consequências. Porque Deus nunca vai exigir alguma coisa que não sinta dor na sua pele. Princípio de sacrifício para Deus no Antigo Testamento. Quando tinha festa da expiação, uma vez por ano tinha que levar um animal. Não era qualquer animal. O homem tinha que criar um animal durante 1 ano. Eu vou contar um segredo. Eu tenho 2 gatas. Eu nunca gostei de gato. Eu sempre odiei gato. Eu tenho alergia. Eu não quero gato do meu lado. Aí um dia a marida, essa princesa, glória a Deus, aleluia, chega na minha casa. Ai, mãe, eu achei ele miando com frio. Vem, você é gato? Para criar gato? Ai, tadinha dela, vamos ficar com ela. Fazer o quê, né, irmão? Sabe que a mulher, quando quer um negócio, ela consegue, né? Pronto, irmão, me apaixonei pela gata. Ela, quando estava prenha, minha gata, ela ficava deitada em cima de mim assim, e eu fazia carinho. Esse dia ela estava lendo a Bíblia comigo, né, marida? Eu sento no sofá para ler a Bíblia, ela vem ler também. Mas nunca se converteu, ela é tribulada, irmão. De vez em quando a gente se pega no pau lá. O que eu estou querendo falar com isso? Porque você começa a criar um animal, com o tempo, você cria afeto, você cria carinho. É quando você menos espera, chegou o dia da expiação, você tem que matar o animal. Então o animal que você criou durante 1 ano com tanto carinho, Deus falou: mata ele. Obediência a Deus é isso. Obediência é quando a gente sente na pele. E para você ver que nesse contexto, Saul, os inimigos estavam no coração de Saul, que ele ficou com pena. Imagina, eu vou matar o rei, vou matar esses bois. O que tu prefere, irmão? Tu prefere matar? Misericórdia. Você prefere matar os bois que você está criando dentro de você? Você prefere matar a natureza que está dentro de você ou perder a unção que Deus te deu? Você prefere ir para onde? Porque eu costumo dizer que não importa como começa, importa como termina. Você pode ter começado mal, você pode estar no meio do caminho mal, mas Deus é poderoso para mudar a tua história. Se você tiver disposição para obedecer, o final vai ser de glória, o final vai ser de bênção, porque todos aqueles que obedecem, a Bíblia diz que lá no céu recebe coroa, se assenta com Cristo, é feito coluna do templo. Vale a pena obedecer a Deus. Está escrito: ser fiel até o fim, dá-te a coroa da vida. Nós temos uma dificuldade em obedecer. É inato no ser humano, já vem inserido na carne. Mas Deus dá graça. Quando nós olhamos para o cenário e vemos aquilo que vamos perder, porque tem pessoas que dão importância para o que tem preço. Você tem que dar importância para o que tem valor. A unção de Deus não tem preço. A presença do Senhor não tem preço. Não troque
não barganhe, não negocie, não se venda por poucas coisas. Deixa Deus matar os bois. Foi por isso que Saul perdeu o trono, foi destituído, porque ele não obedeceu. E Davi faz o quê? Sim, senhor, pai. Faça isso, meu filho. Sim, senhor. Porque, irmão, se não obedecemos aos pais, aos líderes que estão na nossa frente, como se obedece um Deus que não se vê? Porque Deus não tem forma, Deus é espírito. João capítulo 4 fala que devemos adorar em espírito, porque ele é espírito. Como se adora e como se obedece àquele que a gente não vê? Mas não se engane. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que vão prestar conta. Ele pode não estar fisicamente comigo, mas aonde eu estou, ele está. Livro de Salmo de número 139. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me irei da tua face? Se eu fizer uma cama no Seol, no Hades, no Tártaro, no Geena, no inferno, se eu fizer uma cama lá, tu também está. Deus está em todos os lugares, irmãos. Vale a pena obedecer a Deus. Temos que obedecer a Deus, porque não importa se, porque aparentemente na obediência a Deus parece que vamos perder algumas coisas. Mas é aí que está o mistério. Você tem que perder essas coisas. E você nem percebe que está perdendo quando você obedece. Segundo princípio que eu vejo aqui, irmãos. Davi, ele estava pronto para servir. Coisa tremenda, né? Como que um rei serve? Agora Davi tinha que ser servido. Mas por isso, esse desejo, esse hábito, e porque, irmãos, isso vem do ser humano, tá? Você observa que certa feita os discípulos chegam para Jesus, dois irmãos, falam assim: quando a gente chegar lá no céu, tem como tu colocar a cadeira de um lado do outro? Ele está falando assim: tem como ser o segundo vice e ele o terceiro vice? Eu só quero ficar sentado no trono com o Senhor, porque vai ser tão da hora, eu quero ficar lá só para ser servido. Aí Jesus olha, eu acredito, não está escrito, porque Jesus tinha sangue de leão, né? Todo mundo acha que Jesus era só cordeiro, mas na hora que tinha que rugir, irmão, Jesus fechou a sobrancelha e falou: escuta aqui, rapaz, se tu quiser ser maior lá, seja menor aqui. Se tu quiser ser servido lá, você tem que servir aqui. Para servir a Jesus, tem que estar disposto a servir. E Davi fala: eu vou lá servir eles. Aí começou a história de Davi ser mudada, que ele vai para servir os irmãos e o capitão lá na batalha. Se Davi tivesse falado para o pai: pai, eu não vou servir mais ninguém, agora eu sou rei, eu tenho o Espírito Santo, agora eu tenho unção, agora eu vou ficar só aqui esperando, porque aleluia, porque para muitos Davi tinha que ficar em casa sentado esperando Deus mandar limpar o trono, limpar o palácio e fazer uma festa de entrada triunfal de Davi. Olha, agora eu sou rei, agora. Irmãos, aqui não tem, mas eu já encontrei muitas pessoas assim. Uma vez eu estava na igreja, estava lá no púlpito, aí vi o líder dos diáconos para lá e para cá, e eu falei: o que está acontecendo aí, irmão? Aqui faltou uns diáconos aí para servir a ceia. Eu falei: me dê o crachá para me servir. O senhor pode servir? Claro, irmão. Aí eu falei com o presbítero do meu lado, falei. Aí ele falou: o que foi? Eu falei: tá faltando diácono, vamos servir? Ele falou: da hora. Ele falou: nós não serve ceia. Ah, não? Por quê? Porque nós é dirigente, nós é obreiro, nós não serve. Isso é para eles. Eu falei: Satanás, você tá aí, Satanás. Falei: beleza, irmão. Fui lá servir ceia. Ô, irmãos,
Um dia eu conto para vocês meu testemunho, porque também não serve para edificar ninguém, mas uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi quando eu recebi a primeira vez a bandeja da ceia. Eu tinha vindo lá do mundo, cheio de carrapicho, todo bagunçado. De repente eu estou numa igreja, de terno, gravata, com a bandeja da ceia na mão. Ô, irmãos, eu servi ceia com lágrimas naquela noite. E toda a ceia para mim é o mesmo cenário, é a mesma importância. E eu servi nos irmãos, eu senti tão honrado, irmãos. Então, Davi, ele não teve essa questão. Acho que ele não teve nem noção, né, irmão, do que estava acontecendo com ele. Foi ungido, jogou azeite na cabeça dele. Para ele, acho que não teve, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Mas por essa disposição de servir, levou ele para um campo de batalha, onde a sua história ia mudar para sempre. Sirva, irmão. Sirva. Nós fomos chamados para servir. Talvez vai haver um momento que quando você estiver servindo, quando você for solicitado para trabalhar, talvez seja aí que Deus venha mudar a tua história. A história de Davi mudou quando ele estava servindo. Olha que coisa tremenda. Ele foi para servir, ele não foi para brigar com ninguém. Ele não foi para... Nem ele imaginava nada. Os irmãos 40 dias sem sair do lugar. Todo mundo atrás escondido. Porque o que vai fazer agora? Não tinha nenhum macho. O negócio estava tão feio que Saul falou: se alguém vencer ele, eu vou isentar de imposto, vai ficar rico e ainda vou dar a filha para casar. Nem assim. Alguém se atreveu a se levantar. Aí vai Davi com a cesta de pão. Eita maravilha. Aquele que, irmão, que tem disposição para servir, ele não precisa de espada, ele não precisa de lança, ele precisa de uma cesta com pão para servir. Você tem cesta de pão aí, irmãos? Como é que está a tua cesta de pão aí, irmãos? A Bíblia vai dizer que Jesus está dando um sermão para mais de 20 mil pessoas. Pastor, mas não é 5 mil homens? 5 mil homens, 5 mil mulheres e 2 filhos de cada um, 20 mil pessoas. Aí Jesus fala assim: tem dinheiro aí para comprar pão? Ó, o Zé não vai dar conta de fazer tanto pão. E o dinheiro que tem que ser muito. Mas eu encontrei um menino aqui com 5 pães. Seja louvado o nome de Jesus Cristo, irmãos. O que importa é ter cesto com pão. Eu quero saber se alguém aqui tem algum cesto, se você trouxe cesto, porque hoje Deus vai colocar pão no teu cesto, porque alguém está precisando de pão. Aleluia. Porque depois que muitas pessoas recebem a unção, ela não quer mais andar com cesto. Agora eu sou rei. Agora eu tenho que andar com cetro, agora eu tenho que... Nunca deixe de lado o cesto de pão, irmãos. Foi aquele jovem com 5 pães e 2 peixes que salvou a multidão. Foi o cesto de pão. Davi está levando para a batalha. Foi o cesto de pão. Olha isso, irmão. Olha que coisa linda. O cesto de pão transformou a vida de Davi, o maior guerreiro da história. Com um cesto de pão, Davi conseguiu um casamento. Com um cesto de pão, Davi conseguiu isenção de imposto para ele e para o pai. Com um cesto de pão, Davi conseguiu um emprego no palácio. Um cesto de pão. Será que você tem pão ainda no cesto? Porque no começo a gente amassa pão direto, né, irmãos? Não, vou levar um... Oh, misericórdia. Já passei por isso, irmãos. Não, eu vou preparar uma palavra. Vai que a bispa me dá uma oportunidade. Vai que o bispo me chama, me dá oportunidade. Então sempre tem pão no cesto, mas o tempo passa. O tempo passa. Oh, misericórdia, eu vou falar, irmão. A unção vem, o cargo muda, a posição muda.
Não preciso mais de pão. Não preciso mais levar cesto de pão para a igreja. Se você não continuar dobrando o teu joelho e amassar a massa do pão, vai chegar uma hora que Deus vai precisar de você e você vai gaguejar. Hoje eu não tenho condição, não tenho como ir. Davi só se dispôs a ir ao campo porque tinha pão na cesta dele. Tem muita gente faminta lá fora. Oh, aleluia. Seja louvado o nome de Jesus. Tem muita gente faminta lá fora. E sabe por que elas estão passando fome? Porque está faltando muitos Davi com um cesto de pão. Aleluia, aleluia. Porque se você faz pão, você não vai deixar ele amanhecer. Você é obrigado a servir para alguém. Você é obrigado a distribuir pão para alguém. Está na hora de fazer pão. Tem que ter pão no cesto. Se você tiver pão no cesto hoje, você é obrigado a entregar hoje. Porque amanhã já tem... Oh, misericórdia, eu vou falar. Oh, um dia eu estava na padaria, tomando café, fiquei decepcionado aquele dia. Porque eu gosto de tomar meu cafezinho brasileiro na padaria. Estou tomando meu cafezinho, daqui a pouco encosta uma perua, começa a descarregar, uns congelados. Eu falei, o que é isso aí? Pão. Hã? Pão? É, pão média. Mas não tem padeiro aí que faz? Não. Misericórdia, Jesus. Agora, é pão congelado. Agora, tem umas químicas que a gente coloca e conserva o pão. Conserva, a pessoa come achando que o pão é daquele dia, mas com o tempo vai dar câncer, com o tempo vai trazer doença, porque não é natural. Você tem que produzir fruto natural. O teu pão tem que ser amassado no dia. Nagasai, Nagayonarasai, porque para fazer pão, irmão, tem que bater a massa. Para colocar passar, tem que ter fogo na vida, porque tem muita gente colocando pão para servir, mas está cru, a massa está embolorada, porque não tem fogo na vida. Para Gandarassai, Gandaracé, para assar o pão. E aí, Gandarassai, e aí, Gandarassai, tem que ter fogo na vida para assar pão. Seja louvado o nome de Jesus. Quando Davi ia imaginar, irmãos, que só pelo fato de servir pão, ele ia ter a vida dele transformada. Para concluir, Davi estava preparado. Davi foi, obedeceu, foi servir os irmãos. Como é que está aí as coisas aí? Entregando pão. Capitão, quem é o capitão? Senhor, meu pai mandou esses queijos aqui, ó. Eu que fiz. Meu pai era velho, é velho, meu pai não tem mais condição de trabalhar, eu que fiz aqui. Bom, foi eu que fiz também, tá aí, ó. Vão comendo, e o povo comendo. Obrigado. Jesus me deu um negocinho agora, se liga, irmão. Os irmãos estavam numa batalha, precisava se alimentar. Às vezes você pode não estar de frente na batalha, mas é bom você alimentar quem está lá. Josué estava lá embaixo no campo de batalha. Quem estava alimentando Josué? Moisés com as mãos levantadas. Às vezes não é você que está de frente na batalha, mas alimente alguém. Ore por alguém, interceda por alguém, jejue por alguém, clame por alguém, alimente, alimente, alimente. Para quem esteja na batalha, continue de pé. Os irmãos lá com fome, e Davi falou, pão e queijo, alimenta, alimenta, alimenta. Deus vai resolver este negócio. Aí ele chega lá, irmãos, aí ele tem noção do cenário. 40 dias, todo mundo lá.
com medo, encrausulado. Aí Davi, tá pegando aí. Rapaz, fala baixo, tá vendo aquele filho do Satanás do outro lado ali? Ele quer matar todo mundo. E vocês estão aí escondidos. É da hora, irmão. A diferença. Porque aqui, a Bíblia diz que quem estava apoderado de Davi era o Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, às vezes olha para o gigante e fala, isso? Porque Davi sabia quem ele era, irmão. Às vezes os crentes, misericórdia, irmão, misericórdia, não sei nem o que eu vou fazer para ir para a igreja. Por isso? Aí Davi, não, esse camarada não vai afrontar o nosso Deus, não. Eu vou ter que resolver esse negócio. Quando ele fala isso, os irmãos falam, rapaz, sai daqui, irmão. Você mal faz pão e cuida de ovelha. Você não, o escudo do gigante é do teu tamanho. Aí chega o rei que está pegando aí. Não, nada não, é que meu irmão está meio perturbado. Sabe como é que é moleque, né? É porque quando a gente tem disposição para fazer, as pessoas acham que a gente é menino. Que a gente está empolgado, a gente não está empolgado, a gente está cheio de Deus. A gente sabe quem a gente serve. Eu fui chamado para isso. Não importa, eu sou menino, mas eu estou aqui para enfrentar gigante. Aí Saul, não faça isso, pelo amor de Deus, eu vou ter que responder. Eu vou matar esse cara. Eu vou quebrar ele todo dia na porrada. Aí Saul falou, já que não dá para mudar a história, aí Davi falou assim, qual que é a recompensa aí mesmo? Ó, vai ter a minha filha para casar, vai ter imposto, vai ter dinheiro, vai ter... Eu tô todo arranhado, acho que ele falou pro rei, se liga rei, ó, eu tô todo arranhado, ó minhas costas aqui, ó minha cara. Tomei tanta latanhada de leão, de urso, de graça. Irmãos, as pessoas podem olhar para nós, nos desprezar, mas ninguém sabe das nossas batalhas no particular. Ninguém sabe as marcas. Paulo disse, eu carrego comigo as marcas, irmãos. Como um bom soldado, ninguém sabe as tuas marcas. As pessoas nos olham, podem nos julgar, mas ninguém sabe as marcas para eu chegar até aqui. Davi deve ter falado, sabe por que eu estou aqui? E sabe por que as ovelhas do meu pai estão no pasto? Porque eu tive que enfrentar. Vinha urso, vinha leão e eu colocava a cara. Nenhum texto na Bíblia vai dizer que Davi ia lá socorrer, pedir para o pai, pedir... Misericórdia. O pai falava assim, quem vai pastorear as ovelhas é você. Tipo assim, se vira. Deus colocou na tua mão? Se vira. Tá difícil? Vá buscar Deus. Tá difícil? Se prepare. Você não encontra Davi choramingando, olha pai, eu não vou mais tomar conta de ovelha, é perigoso, é para mim tomar conta, eu vou tomar conta, deixa vir. Se tiver que morrer, eu morro, não tem problema não, mas eu estou aqui para isso. Eu vou arrancar a ovelha da sua boca. Eu imagino, quando vinha o urso e abocanhava uma ovelha, que ela começava a gritar, quando Davi olhava, infeliz, e quebrava ele todinho. Aí quando ele chega lá e fala para Saul, fala, tu não me conhece não, rapaz. Vou só contar uma história. Sabe aquele urso que andava em tal lugar? Sei, quem matou foi eu. Faz o seguinte, pega minha armadura. Não, eu vou lá. Davi estava preparado. As oportunidades vão surgir quando você menos espera. E na maioria das vezes as oportunidades não tem cara de oportunidade. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma frase no quadro assim, não falte para que o patrão não descubra que você não faz falta. Quando você menos esperar, às vezes as oportunidades vêm com um cara que não é oportunidade. Aquilo não tinha cara de oportunidade de ser o ninguém. Davi também não tinha responsabilidade para resolver aquele problema, porque nem do exército ele fazia parte. Então não era com ele. Ele não ia nem ser chamado de covarde, porque não era a responsa dele. Qual foi a obrigação de Davi? E levar pão e queijo, pegar o cenário e levar para o pai a história. Ponto. Mas Davi tinha um diferencial, irmãos.
Davi não era daquela pessoa que só fazia o que mandava. Tem pessoa que acha que não tem nada para fazer, cruza os braços. Ah, ninguém falou nada. Ninguém me falou nada. Ninguém me deu ordem. Ninguém falou. É para servir, irmão. Precisa desenhar. Fomos chamados para servir. E fomos chamados para servir não só aquilo que eu fui designado para servir. Davi falou, eu vou dar um extra aqui. Pegou as pedras. Deixa comigo. Ô rei, já faz um pix aí para minha conta. Que eu vou matar esse maluco aí. Faz o pix para minha conta, já fala para tua filha se arrumar que eu vou carregar ela hoje. Porque hoje não vai resolver esse negócio aí. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Sabe o que é isso? Davi não tinha noção de trono. Davi poderia não ter noção do que era ser rei. Mas Davi tinha noção do que era ter unção. Porque tem uma diferença muito grande para aquele que tem unção e aquele que não tem unção. Porque você sabe que uns são e outros não são. Quando veio a unção sobre ele, ele falou, rapaz, se antigamente eu matava urso sem nada, no couro, tu imagina com unção. Não tem para ninguém. Ele foi rodando a pedra e falando, vem Satanás. Será que nós estamos preparados para aquilo que Deus tem para nossas vidas? Davi estava preparado. Ninguém imaginou que ele estava preparado. E para você também se preparar ou estar preparado, ninguém precisa saber também. Porque hoje, infelizmente, se a gente for pelas aparências, se a gente for pelas redes sociais, nossa! Tem cada gente com unção. Olha, gente, que unção. Eu não preciso mostrar que eu tenho unção, não preciso mostrar que eu tenho amor, eu preciso fazer. E mostrar é fácil. O Instagram está cheio de unção, que até escorre. Se você abre o Instagram assim na página de muitas pessoas, até pinga azeite assim, de tanta unção. Tem tanta unção nos Instagram e o mundo se acabando na desgraça. Tem tanta unção saindo do Instagram e às vezes o vizinho dele não sabe quem é Jesus. Tem tanta unção saindo no Instagram que o tráfico aumenta em todo lugar. Agora eu quero dizer uma coisa para você: vai trabalhando, vai se preparando. Uma hora a oportunidade vai chegar. Não espere nada, porque Davi não sabia que ia ser rei, beleza? Ele estava segurando as ovelhas do pai lá atrás. Nunca passou na cabeça dele ser rei. A única vez que você vê Davi relatando que matou urso e leão foi aqui. Você não vê ele falando antes. Ele só chegava em casa, o pai falava assim: quantas ovelhas? Tantas. Ah, fechou. Algum problema lá? Tinha uns negócios lá, mas resolvi. Morreu o assunto. Vai fazendo, irmão. Vai trabalhando, irmão. Mata um ursinho aqui, uma baratinha ali. Vai matando. Às vezes aparece a baratinha lá, a marida, vamos vir matar a barata. Eu falei, rapaz, você expulsa demônio, tem medo dessa barata. Misericórdia. Vai trabalhando. Ninguém está vendo, vai trabalhando. Vai trabalhando. Irmãos, eu me converti em 1998. 10 anos depois eu fui consagrado a presbítero. 10 anos depois. Só que nesses 10 anos eu pastoreei a igreja. Eu era cooperador. Dirigi congregação. Fui líder de escola dominical. Fazia campanha de libertação. Expulsava demônios. Saía no tapa. Saía me enrolando pelo meio da rua. Fazia evangelismo. 10 anos depois. Não, enquanto eu não tiver minha carteirinha, a minha unção, eu não posso fazer, pastor. Eu tenho que ser reconhecido. Rapaz, eu fui reconhecido no céu. A Bíblia diz, Jesus fala assim: eu te escolhi, chamei pelo teu nome. Tu quer mais reconhecimento que esse? O Cristo ressurreto te chamei pelo teu nome, tu és meu. Vai trabalhar.
trabalhando, uma hora. Você vai estar diante de um cenário. Aí vai vir a memória, fala, peraí, Deus já me deu vitória nesse negócio. Eu tenho certeza que se eu entrar nesse negócio, Deus vai dar vitória. Pode deixar comigo, aí você vai ver a sua vida mudar, a sua história mudar, seu ministério mudar. Mas para isso temos que estar preparados. Se Davi não tivesse preparo nenhum, se Davi não tivesse enfrentado o que ele enfrentou no pasto, ele ia ser só mais um, de olhar o que tinha acontecido e levar para o pai. Como que ia ser a história? Ou Deus levantava alguém lá, ou ia ficar aquele impasse. Golias continuava vivo, afrontando Israel. Mas por causa de um menino preparado. A história da nossa família pode mudar se a gente estiver preparado. A história da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade pode mudar se a gente estiver preparado. Estamos preparados para tal coisa, irmãos? Mas Senhor, salva minha família. Se prepara. Está preparado? Cai para cima. Vamos agir. O gigante lá é grande, tá bom. Faz como Jeremias fala em Lamentações. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Olha as batalhas que você já enfrentou. Olha as vitórias que Deus já deu para você. Essa é só mais uma. Deus é contigo, Ele continua fiel. Ele não te abandona, vai para cima. Tem muitas pessoas que Golias está dentro de casa. A família está acuada, ela não sabe o que fazer. Deus tem recompensa para você se colocar na posição. Se coloca na posição. Muitas das vezes a gente se acha pequeno. Quem sou eu? Imagina se Davi fosse um camarada de baixa estima. Imagina se ele fosse olhar pela condição física dele. O Golias tinha só o dobro do tamanho dele. Só que quando a gente tem experiência com Deus, irmãos, a gente não olha tamanho de problema. Para nós é mais um problema e ponto. A gente não fica medindo, pega a fita métrica lá. Não, mas esse é muito grande. Não, é mais um. Irmãos, eu acho da hora. Eu acho muito bom quando a gente é colocado diante de umas provas dessas. Sabe por quê? Porque se liga, irmão. Se eu tiver convicção que eu fui chamado por Deus, se eu tiver convicção que Ele me alistou para o exército dele, e Ele me coloca na frente de uma batalha, é porque Deus acha que eu sou o cara. É porque Deus olha para mim e fala assim, não, essa batalha eu vou separar pulsando, porque Ele é o cara. Aí quando vem a batalha eu olho para cima e falo assim, obrigado Jesus, é mais uma. Aí a gente chora, geme, apanha, se arranha, fica a perna arrastando, mas eu chego do outro lado dizendo, mais uma vitória foi dada por Deus, mais uma experiência dada por Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Pare de contar a experiência dos outros. A partir de hoje enfrente o teu gigante, vai para cima porque Deus é contigo. Que Deus abençoe no nome de Jesus.